para poder engrandecer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Aleluia. E eu tenho a palavra do Senhor para essa noite. Maravilhoso. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Atos. Aleluia. Glória a Deus. Atos, capítulo 4 e versículo 32. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Hoje nós almoçamos, tomamos café à tarde. Alguns já jantaram, outros vão jantar quando chegar em casa, porque o nosso corpo precisa se alimentar, né? A nossa alma também precisa se alimentar, porque senão ela morre espiritualmente, né? Na versão da linguagem de hoje diz assim, ó, tudo era de todos. Todos que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam um com os outros o tudo que tinha. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas vendiam e traziam dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vender, ele era seu. E depois de vender o dinheiro, também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos. Você mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar seu marido já estão lá na porta, e agora vão levar você também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja, todos aqueles que souberam disso, ficaram apavorados. Você pode se sentar no nome do Senhor. O Senhor tem colocado no meu coração sobre Ananias e Safira. Quinta-feira eu estava num lugar, conversando normalmente com uma pessoa, e de repente nós começamos a falar de Ananias e Safira. Domingo, quando eu cheguei em casa do culto de manhã aqui, que eu sentei na mesa para almoçar, eu também comecei a conversar com a Adriana e o Josi, e entrou Ananias e Safira. Foi algo assim maravilhoso, agindo segundo essa palavra, e o que ele me trazia enquanto eu conversava com eles. E desde domingo essa palavra está batendo no meu coração como um martelo. E eu creio que nessa noite essa palavra também vai agir na tua vida. Também vou falar com você. Interessante, né? Como em todos os grupos, em todos os lugares, na família, na igreja, num trabalho, numa faculdade,
porque se não se encaixar, não está certo. Todos precisam se encaixar naquela norma. E naquele tempo, havia uma norma que os apóstolos e o povo que estava crendo no que estava sendo pregado, falado, eles estavam fazendo algo juntos. E esse algo juntos era simplesmente isso. A Bíblia diz que todos aqueles que criam, eles pensavam e eles sentiam da mesma maneira. Olha só, como era um grupo, né? Um grupo bem alicerçado um no outro, eles pensavam a mesma coisa, eles sentiam a mesma coisa, e eles faziam a mesma coisa. E o que eles faziam? Né? A Bíblia diz que aqueles que tinham casa, propriedade, terreno, eles vendiam e eles levavam aquele dinheiro para os apóstolos. E aí, com aquele dinheiro que os apóstolos recebiam deles, os apóstolos cuidavam de cada um que pertencia àquele grupo. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa para quem não tinha nada. Esse agir no meio dos cristãos, né, nessa época, então eles entregavam todo o dinheiro de alguma coisa que vendia. E os apóstolos administravam, eles davam um tanto para cada pessoa, conforme a sua necessidade. E por causa disso, ninguém tinha necessidade de nada. Que união, hein? Que ligação entre os cristãos, né? E assim estava acontecendo, e os apóstolos testemunhavam da ressurreição de Jesus, porque quando acontece alguma coisa que a gente ouve, a gente vê, acontece, a gente testemunha. Eles viram Jesus ressuscitado, eles viram Jesus depois que ressuscitou. Então, como eles viram, passaram por esse momento, eles podiam dizer com convicção: Jesus ressuscitou, nós vimos ele ressuscitado. Então era algo assim, muito abençoado. E a Bíblia diz que Deus, ele derramava muitas bênçãos sobre eles. Então quer dizer que se Deus derramava bênçãos sobre eles, isso aí agradava o Senhor, né? Repartir um com o outro, os necessitados, entrar na mesma do que estava acontecendo. Eles criam e começaram a pensar da mesma maneira, e sentir da mesma maneira, e praticar da mesma maneira. Deus nunca quer a divisão. Deus nunca quer um agindo de uma maneira e o outro agindo de outra. O Senhor sempre quer a união naquilo que se faz. A união. E a Bíblia até relata aqui, né, que foi assim que José vendeu um terreno e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam de Barnabé, quer dizer, aquele que dá ânimo. Então estava tudo bem até ali, né? As coisas estavam acontecendo para todos iguais. Mas um casal que queria entrar naquele grupo, fazer parte daquele grupo, mas esse casal, ele não foi sincero com os apóstolos. Esse casal, eles queriam fazer da maneira deles. E muitas vezes a gente também quer fazer da maneira da gente. Em casa, na igreja, no trabalho, nos estudos, numa viagem, de qualquer forma, né? De qualquer maneira. Cada um quer fazer da sua forma, mas não está certo se cada um quiser fazer da sua forma.
Ele resolveu fazer da sua forma, da sua maneira. Mas como o Espírito Santo de Deus, ele vê todas as coisas, ele ouve todas as coisas, ele também estava vendo o que estava acontecendo. Entre aqueles que criam, né, na pregação, no testemunho dos apóstolos, naquilo que estava acontecendo, o Espírito Santo estava vendo esse mover de Deus. Mas nem todos pensam da mesma maneira, nem todos fazem da mesma maneira, nem todos sentem da mesma maneira. E o Senhor quer que nós sentimos, que nós pensamos e nós praticamos da mesma maneira. A maneira de Deus, a maneira da direção do Espírito Santo. Ananias vendeu o terreno e resolveu levar uma parte desse terreno dos apóstolos. A Bíblia diz que ele pegou e entregou aos apóstolos uma parte. A Bíblia não diz se foi a metade, a Bíblia não diz se foi uma terça parte. Ele levou uma parte e ele ficou com uma parte, né? Quem sabe o coração dele estava no dinheiro. O coração dele não estava naquele mover que estava acontecendo naquele tempo com os cristãos. Ele queria fazer parte daquele grupo. Se ele não quisesse fazer parte daquele grupo, ele não tinha levado uma parte do dinheiro. Ele queria fazer parte, mas ele queria fazer da maneira dele. Não deu certo. Por quê? Porque da maneira dele, ele teve que mentir. Da maneira dele, ele teve que enganar. E Deus não está na mentira. Deus, ele não está no engano. Deus, ele é muito correto. Deus é honesto. Deus é sincero. Deus, ele é verdadeiro. E Deus sabe como a pessoa está com o coração enganoso, né? Deus sabe como uma pessoa está escondendo a verdade. Deus sabe como uma pessoa ela está mentindo, né? E ele, de certo, ele pensou, comunicou à mulher, como eles combinaram, né? Só o Espírito Santo sabia. Mas uma coisa eles combinaram, de dizer que aquele terreno tinha sido vendido pelo tanto que eles entregaram ao apóstolo. O Espírito Santo não deixa os apóstolos enganados, não deixou no passado, não deixa hoje. Não deixa hoje. Por isso que a pessoa ela tem que ser transparente no que fala, transparente na sua vida, transparente nas suas atitudes. Porque ele desmascara o mentiroso. Ele desmascara a pessoa enganadora com má intenção. Aquele homem, ele tinha má intenção. Má intenção de enganar os apóstolos. Má intenção de mentir para os apóstolos. Ele levou aquele dinheiro, quem sabe ele pensou. Eles não vão perguntar por quantos que eu vendi. Eles não vão perguntar. Quem sabe ele pensou que ia se sair bem daquela. Mas ele não saiu bem. Porque quem mente, quem engana, não se sai bem. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E aí a Bíblia diz que Pedro perguntou para ele, né? Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? É Satanás que é o mentiroso. É Satanás que é o enganador. E quando a pessoa ela abre espaço, ela dá brecha, ele domina mesmo. Ele domina a mente, ele domina o coração, ele domina a vida, ele domina a pessoa. E Pedro
Pedro foi direto. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Que coisa linda esse Espírito Santo, né? Porque ele traz a claridade que está na escuridão. Ele traz a claridade à mentira, ele traz a claridade ao engano, ele traz a claridade à trapaça, a má intenção no coração. E o Espírito Santo, por que não foi Ananias nem Safira que revelaram que estavam mentindo para eles? Foi o Espírito Santo de Deus que revelou para os apóstolos que ele estava sendo mentiroso, ele estava sendo enganador. E a Bíblia diz que Pedro já foi direto, né? Direto no problema, direto na situação, porque Deus não encobre pecado de ninguém. Deus não encobre pecado de ninguém. E a mentira é pecado? É ou não é? O engano é pecado? A trapaça é pecado? Com certeza. Deus não é trapaceiro. Deus não é enganador. Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que Jesus viveu nessa terra, mas ele era perfeito em santidade. Ele era santo em suas palavras e nas suas ações. Eu imagino que Ananias e Safira pensaram assim: não, tranquilo, nós entregamos esse tanto de dinheiro para eles e eles vão acreditar que nós vendemos terreno por esse tanto. E eu estava conversando com essa pessoa na quinta-feira, e nós estávamos falando de Ananias e Safira, e eu disse para ela, e eu digo para você, assim são muitas pessoas que diziam incorretamente. Ah, o pastor não sabe quanto que eu pego na mão, o pastor não sabe quanto eu recebo. O pastor não sabe, mas o Espírito Santo sabe. E quando tem alguém que está agindo dessa maneira, o Senhor leva a gente a falar. O mesmo Espírito Santo que mostrou para os apóstolos que Ananias estava enganando, mentindo, ficando com a metade do dinheiro da venda do terreno, hoje, ele também mostra que tem pessoas que não diziam corretamente, que enganam, botam o tanto que querem, não botam 10% no envelope, não entregam 10%. Como tem pessoas fiéis que entregam 10% e até entregam mais, preferem dar mais do que faltar 1 centavo, porque se faltar 1 centavo não é dízimo, é oferta. Aí fica como oferta e fica o financeiro sem cobertura, e o devorador começa a devorar, né? Devora aqui, devora lá, devora lá, devora lá, devora lá, porque a fidelidade é no 1 centavo. A fidelidade é em todas as áreas da vida da gente. E no financeiro é exatamente 10%. Dízimo quer dizer 10%. Posso botar mais? É correto, pastora? Pode, mas 1 centavo a menos. 1 centavo a menos deixa de ser dízimo e passa a ser oferta. E a Ananias de certo pensou: estou fazendo parte desse grupo, mas eu vou entregar só um pouco eu vou ficar comigo. Deus gosta de pessoas corretíssimas. Corretíssimas.
uma pessoa deve é de César, ou imposto, ou seja lá quem for. E o que é meu é meu. O Senhor, Ele não faz cambalacho. O Senhor, Ele não faz trapaça. O Senhor, Ele não aceita as coisas incorretas. E por isso que o Espírito Santo, Ele revelou que Ananias estava enganando, mentindo, trapaceando. Ele estava tentando fazer, dar uma de cristão, porque ele queria entrar naquele grupo, dar uma de cristão a sua esposa. Mas só que ele não entrou na norma daquela época, no jogo daquela época, no costume daquela época. Ele pensou, eu dou um pouco e eu entro nesse grupo. E ele também ia ser abençoado, né? Que os apóstolos também iam cuidar dele. Porque é bom ser cuidado, né? É muito bom ser cuidado. E aquele povo estava sendo cuidado pelos apóstolos. E Pedro disse assim, ó, por que mentiu ao Espírito Santo? Quando nós enganamos as pessoas que fazem a obra de Deus, os apóstolos hoje, sendo pastor, missionário, presbítero, sendo pastora, seja um diácono, seja um dirigente de igreja, um dirigente de trabalho, de grupo, nós não estamos enganando a pessoa, nós estamos enganando a Deus. Mas como Deus não se deixa enganar, e Pedro já disse, né? O Pedro não disse assim, olha, por que tu deixou Satanás dominar o teu coração? Por que tu pensa que tu está nos enganando? Não. Por que tu está enganando o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda do terreno? Imagina como ficou Ananias e depois a Safira também, né? Quando Pedro mostrou o pecado deles. Quando Pedro mostrou o erro deles. Porque se ele soubesse que ia ser descoberto, ele não tinha agido assim. Ele agiu assim porque ele pensou que ele ia conseguir enganar. O Senhor não deixa aqueles que são fiéis a Ele serem enganados. E Ele diz claramente, sem rodeio, antes de você vender o terreno, era seu. O terreno era de Ananias. Ele poderia fazer o que quisesse. Ele podia ficar com o terreno, não vender. Ele podia vender e também ficar com dinheiro. Só que o que aconteceu aqui foi um engano, a mentira. Deus não faz parte da mentira em área nenhuma. Deus não faz parte do engano. Então, por que resolveu fazer isso? E Pedro foi falando, né? Por que resolveu fazer isso? Por que tu quis fazer essa situação? Essa situação não precisava existir, era isso que Pedro queria dizer. Agora tu está numa situação que você mesmo se meteu. Você mesmo se procurou. Não precisava mais existir essa situação. Por que você fez isso? Você não mentiu para os seres humanos. Você mentiu para Deus. Assim que ouviu, Ananias caiu morto, e todos os que souberam o que havia acontecido ficaram
acontecendo. E assim que ouviu, Ananias caiu morto. Eu estava imaginando, né? Cair morto. A pessoa morre de pé e cai no chão, porque o morto não fica de pé. Assim que ele ouviu, que Pedro já tinha, quem sabe, pensado assim, só vou mostrar para ele, que Espírito Santo lindo, maravilhoso, eu só vou mostrar para ele que não se engana homem e mulher de Deus verdadeiro que faz a obra do Senhor. Eu só vou mostrar para ele que esse Deus não deixa aqueles que são fiéis ao Senhor e fazem a obra ser enganado. Ele acabou de falar e ele morreu. Eu acredito, pelo que a palavra mostra, que eles não foram salvos. Que não deve ter tido tempo de arrependimento. Pedro acabou de falar, ele estava ouvindo. Não deu tempo dele pensar mais nada. Não deu tempo dele se consertar mais nada. Não deu tempo de arrependimento dele falar, dele se jogar aos pés de Pedro e dizer: puxa, Pedro, realmente eu errei, eu menti, eu me enganei, eu trapacei, eu te peço perdão. Não deu tempo. Ele caiu, morto. Olha como Deus, Ele não aceita o engano nos caminhos dele. Ele não aceita a mentira nos caminhos dele. E a Bíblia diz que todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com medo. Imagina. Por que eles ficaram com medo? Porque quem sabe eles não estavam muito firmados na santidade. Porque só tem medo quem não está firmado na santidade. Quem sabe eles também estavam fazendo outros tipos de mentira, de engano, de trapaça. A Bíblia diz que todos que souberam ficaram com muito medo. Medo de quem? De Deus. Pedro estava sendo apenas um instrumento do Espírito Santo para corrigir Ananias e Safira e para mostrar para o povo o que Deus faz com quem quer enganar na obra do Senhor. O que Deus faz com aquele que quer fazer de engano da sua maneira. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e sepultaram. Eu estava pensando, sabe? Ele não teve nem velório. Ele foi direto ser enterrado. Você já pensou? Ele morreu, caiu, levaram já para sepultar. Ele não ficou entre a família, os parentes, vizinhos, amigos. Ele não teve honra nenhuma. Porque Deus não vai honrar enganador, mentiroso, trapaceiro. Deus não vai honrar quem tem má fé nos caminhos do Senhor, na obra do Senhor. Deus não vai honrar. Ele não recebeu honra de ser humano que morreu. Algo que me chamou muita atenção. E algo assim que foi uma revelação do Espírito Santo quando eu estava conversando com eles domingo na mesa. Por que Ananias e Safira não se apresentaram para os discípulos juntos? Que Deus lindo, hein? Ainda deu uma oportunidade para ela não fazer o mesmo pecado do marido. Porque era para ser normal, né? O casal vendeu o terreno, o casal recebeu o dinheiro, o casal estava sabendo, se estava sabendo, estava de acordo, porque ela agiu igual o marido, é porque ela estava de acordo. O certo era para ela ter se apresentado aos apóstolos junto com o marido. Mas o Senhor, Ele sempre dá oportunidade para a pessoa individual
Ela foi 3 horas depois. Ela não sabia que o marido estava morto. Ela não sabia que os apóstolos já sabiam, porque Deus já tinha mostrado. Ela não sabia, mas ela teve uma oportunidade de fazer diferente do marido. E Deus dá a oportunidade para a esposa. Quando o marido faz errado, para ela não fazer errado como o marido. Primeiro, ela deve tentar convencer o marido a não fazer aquilo. Não conseguiu convencer? Deixe o marido com Deus e ela faça o certo. Ela teve a oportunidade de chegar 3 horas depois. Ela teve a oportunidade de responder sozinha a pergunta. Vamos lá. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela. Era ela na frente dos discípulos. Ela estava livre até para dizer essa resposta. Olha, Pedro, esse negócio é com meu marido. Ela podia dizer isso, não podia? Esse negócio é com meu marido. Aí ela poderia dizer, dizendo assim, eu estou fora. Não quero saber desse assunto. Um exemplo que eu estou dando. E ela poderia dizer também, esse seria o melhor para ela dizer, mas ela poderia dizer assim, olha, o Ananias fez assim, mas eu não queria fazer. Eu não estou de acordo. Mas a Safira era da mesma laia do marido. Mentirosa, enganador, trapaceiro e gananciosa. Queria ficar com ele. Ela não era diferente do marido. O que houve ali foi uma distância de 3 horas para como se desse oportunidade para ela não fazer a mesma coisa que o marido fez. O que o Senhor quer nos ensinar? Ela não precisava ter morrido junto com o marido. E o que o Senhor quer nos ensinar? Pedro ainda falou assim, me diga, foi por esse preço que você e seu marido venderam o terreno? Pedro não chegou já dizendo que ela ia morrer. Ele deu uma oportunidade para ela agir diferente do que o marido. Quantas mulheres que fazem as mesmas coisas erradas que os seus maridos fazem, concordam, estão na mesma trilha do marido, não são capazes de tomar uma atitude com elas mesmas e dizer assim, meu marido não quer ser correto, mas eu vou ser. Eu vou agir correto como Deus quer. E ela respondeu, foi. Ela não pensou 2 vezes. Quando Pedro perguntou, foi por esse dinheiro mesmo que o seu marido vendeu o terreno? Foi. E aí ela teve a surpresa. Foi tão grave a consequência. Pedro disse, por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo? Os moços que acabaram de sepultar seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também.
Ele disse: pôr à prova o Espírito Santo. Como se dissesse assim, eles pensam assim: o que eu vou fazer? Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Mas o Espírito Santo, que não é engano, que não é trapaceiro, que não é mentiroso, o Espírito Santo, ele traz a claridade, o pecado. Ele traz a claridade, o pecado. Porque você e seu marido resolverem pôr à prova o Espírito do Senhor, os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. Eles já tinham ido e enterrado Ananias. Eles tinham voltado para o lugar onde a Safira estava, onde Pedro estava. Eles estavam na porta. E aí Pedro falou o que tinha acontecido com o marido. Mas não temos mais nada. Como Ananias, a Safira também não deu mais tempo. Por isso que nós devemos ser certo, ser correto, ser sincero, fazer as coisas com sinceridade e com verdade. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. No mesmo instante. A mesma situação. Não deu tempo mais nada. Não deu tempo mais para consertar o que eles tinham feito. Não deu tempo. Eu me lembro com essa palavra há muitos anos atrás. Há muitos anos que não tinha revólver, arma em salão de baile. Não tinha faca. Quando dava briga em salão de baile, era um soco, né? Ou virava a mesa, ou quebrava a garrafa, era assim. Quando eu era criança e quando eu era jovem, era assim. Tinha um cabeleireiro, pensa no cabeleireiro. Bom. Um salão com uma clientela num lugar bom, na rua principal. Ele estava desviado dos caminhos do Senhor. E ele resolveu ir no salão, espiar-se na porta. Você sabe que lá no sítio tinha pessoas que não tinham dinheiro para pagar a entrada, eles ficavam espiando na porta, na janela. E também depois na cidade, quando eu era jovem, tinha sempre aqueles que ficam na porta, né? Às vezes está caçando se tinha alguém lá dentro que não era para estar. E aquele moço, um moço jovem, ele foi na porta dar uma espiadinha. Espiadinha no bairro, né? Um tio de dentro do salão pegou ele na porta e mandou ele dentro. Não deu mais tempo para voltar para Jesus. Ele morreu na hora. Por isso que a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras, ela tem que ser corretíssima. Ela tem que ser com sinceridade. Não com trapaça, não com mentira, com engano. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo ela que estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram. Mais uma vez, ela não teve, eu não sei se a palavra certa é velório. Sepultamento é que está sendo enterrado, né? Ela não teve oportunidade também. Os parentes, os vizinhos, os amigos ver. Porque quem usa de engano para o Senhor, quem mente para o Espírito Santo, quem mente e engana aqueles que são sinceros e fazem a obra de Deus, não tem honra.
levada pelos moços e foi sepultada no lado do marido da Bíblia diz. E toda a igreja, todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Toda a igreja, o grupo que nós começamos a falar, o grupo que era sincero, o grupo que entrou na norma daquela época, o grupo que vendia suas propriedades e dava para os apóstolos, o grupo que era cuidado pelos apóstolos, não tinham nada, mas era beneficiado com aquele que os outros tinham. Todos eles souberam. Toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados.